Boa noite a todos, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui mais em um momento de comunhão com o Espírito, buscando a presença de Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e reconhecendo também a grandeza de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Eu tenho uma revelação de Deus muito forte para você hoje. Eu vejo muitas pessoas buscando a Deus uma direção. Nessa caminhada em 40 anos servindo a Deus, eu já encontrei muitas pessoas dizendo: bicho, eu estou perdido, estou sem direção, estou sem saber o que fazer. Até na minha vida ministerial, espiritual, familiar, conjugal, relacionamentos, principalmente espiritual, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm tido muitas dificuldades para encontrar realmente uma saída. Quero pedir aos irmãos perdão, nem fiz a barba hoje, né? Foi um dia, tanta correria. Mas muito bem, meus queridos, eu quero mostrar para vocês quem é o causador daquele que nos direciona ao caminho. Quem é o caminho? Jesus. E quem pode nos direcionar? O Espírito Santo. Ele pode nos direcionar e nos convencer nos nossos caminhos. Boa noite a todos que estão ouvindo aqui no Brasil. Léo, meu filho, Deus abençoe você, sua esposa, os irmãos de Curitiba. A nossa igreja em Curitiba está uma bênção. Uma bênção. Presbítero Roberto estão aí trabalhando e Deus está fazendo coisa grande. Mas eu estou só esperando mais algumas pessoas chegarem para mim poder falar sobre isso, para que eu fico triste assim, porque muitas pessoas pegam no meio do caminho e no meio do caminho o vídeo aí não consegue compreender o que está sendo ministrado. Glória a Deus. Obreira Calamity, Deus abençoe aí. Em nome de Jesus. Minha filha. Calamity é a minha nora, né? Glória a Deus. Eles casaram há umas 2 semanas, que bênção, né? Aos irmãos de Belém do Pará. Meus irmãos, eu quero lembrar todos vocês também. Eu vou até gravar um vídeo agora, logo após esse ensinamento. Dizer a todos vocês que nós estamos retomando as nossas agendas no Brasil inteiro, tá bom? No Brasil inteiro, não importa, podemos ficar somente aqui em Volta Redonda. Às vezes eu mesmo evito de sair muito, né? Eu mesmo gosto de ficar aqui na cidade, porque tem muitas pessoas que têm nos ligado e nós temos tomado uma decisão de sair somente por um período do ano. Mas agora nós vamos fazer a vontade de Deus, tá? Nossa agenda vai estar aberta aí a todos os irmãos. Vamos visitar outros estados também, outras nações. Nós recebemos o convite até do Japão agora. Recebemos convite, na verdade recebemos convite do Japão, recebemos convite também dos Estados Unidos, né? Recebemos o convite dos Estados Unidos. E
Alguns irmãos nos Estados Unidos têm nos acompanhado. Ali, eu esqueci o estado, qual é a província, o condado, né? Eu não me lembro agora. Mas nós vamos, esse ano, estar orando a Deus para nós fazermos mais algumas viagens para abençoar vocês e levar essa virtude do Espírito Santo. Amém, meus filhinhos? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Bom, eu coloquei aí o título: para onde você vai sem o Espírito Santo? Somente Ele pode nos ungir. O que diz o livro de João, capítulo 16, verso 13? Está escrito assim, João 16, verso 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito Santo, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha o que diz a Bíblia. Quando, porém, vier aquele, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Então, é impossível você encontrar o caminho sem que o Espírito Santo encontre seu coração, a porta para ele habitar em você. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é interessante porque Jesus é o caminho, meus irmãos. Mas o Espírito Santo é que nos conduz a encontrar o caminho, que é Jesus. Jesus é a verdade e a vida. Jesus disse, né? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Vou falar sobre a rádio, tá bom? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. E olha o que diz o João 16, nós lemos agora 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então entenda bem, até para que alguém conheça e receba Jesus em seu coração, o trabalho do Espírito Santo, ele se manifesta. Na primeira investida, no primeiro trabalhar do Espírito Santo, ele vai sondar os corações e vai ver se há sinceridade naquilo que as pessoas estão decidindo. E aí ele os guiará ao caminho da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então o Espírito Santo, porém aquele Espírito, quando se manifestar, João 16, 13, ele vos guiará em toda a verdade. Se você não tiver sensibilidade, ou não tiver uma dose de sinceridade em seu coração, para que ele possa começar a guiar você, eu fico triste quando eu encontro muitas pessoas, nessa jornada minha pastoral, eu encontro muitas pessoas que dizem só porque tem os dons, só porque tem uma capacidade humana, uma sabedoria humana, acha que estão sendo guiados plenamente. Por que então muitas pessoas, inclusive essas mesmas que eu estou falando, que outrora até ressuscitava os mortos, curava os doentes, libertava os oprimidos, por que nós estamos vendo esses homens voltarem para trás?
Por que nós estamos vendo esses homens abrir as portas das igrejas para entrar tudo quanto é tipo de gente, sem uma lapidação, sem entender que para estar naquele lugar é necessário deixar o Espírito Santo o convencer que a sua vida passada não pode fazer parte mais da sua vida presente em Cristo, porque agora ela se tornou uma nova criatura, e nova criatura faz com que as coisas velhas ficam para trás. Você está entendendo a importância do Espírito Santo na vida do homem? Irmãos, o que mais eu vejo hoje no meio evangelho, nesse meio triste de se ver, são pessoas que em outras palavras, estão perdidas. Estão perdidas, mesmo amando a Deus. Estão perdidas dentro da igreja. Estão perdidas no ministério. E nós, como líder, temos uma parcela de culpa nisto. Porque às vezes nós não temos o conhecimento, a intimidade com o Espírito Santo, para poder orientar essas pessoas como ter uma vida com o Espírito Santo. Porque uma das coisas principais na vida de alguém que tem uma comunhão com o Espírito Santo é que ele cresça e nós diminua. Alguém que não vive essa dimensão, que ele cresça e nós diminua, não pode ter revelação forte do Espírito. O Espírito de Deus não pode se revelar a essa pessoa. Essa pessoa até vê a glória de Deus, é o que mais a gente vê, irmãos. Só que em Volta Redonda, irmãos, quando eu ando na cidade, eu encontro, vendo pessoas que outrora estavam pregando, revelando as pessoas pelo Espírito de Deus, curando os doentes, pregando a santa doutrina, e hoje? E hoje? O que aconteceu com essas pessoas? Aonde elas estão? Será que elas não amaram a Deus o suficiente? Será que elas não foram sinceras o suficiente? Porque até para você beber uma água, você tem que ter uma atitude. Para você se alimentar, você tem que ter uma atitude. Para você arrumar um trabalho, você tem que ter uma atitude. Para você se formar, você tem que ter atitude, garra, valentia. Para você sair de uma cidade para outra, você também tem que ter atitude. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós não podemos só ficar assim e falar, vem Espírito Santo, nós temos que tomar atitudes na nossa vida. E quais? Aquelas que muitas das vezes nós estamos deixando para trás. A humildade, a obediência. E muitas das vezes dizemos que temos temor, mas não temos, porque as nossas atitudes não são compatíveis com alguém que tem temor a Deus. Porque alguém que tem temor a Deus se preocupa em tomar decisões, principalmente relacionadas às coisas espirituais. Tem muitas pessoas que dizem que têm temor, mas é impossível ter, porque as suas obras, suas atitudes não são compatíveis com alguém que tem temor a Deus. Pessoas que tomam decisões tão erradas na vida. Esses dias eu estava dando uma palavra a uma irmã na igreja. Eu dei uma palavra à irmã na igreja. Eu cheguei para ela e falei assim, minha irmãzinha,
Aqui na nossa igreja nós temos um costume assim, 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 assado. Eu gostaria que a irmã obedecesse esta palavra, esta orientação. E isso será de muita valia para a sua vida, para o seu ministério. E se você for obediente, você vai alcançar algo de Deus glorioso. Sabe o que ela disse para mim? Diz ela que Deus fala com ela que ela não precisa de pastor. Deus fala comigo, eu não preciso de pastor. É estranho, mas o que mais tem é pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? Filhinhos, sujeitai-vos os seus pastores, porque velam pelas vossas vidas. Você está entendendo? Aí alguém que entrega a revelação, que ora pelos dons do Espírito Santo, tem essas atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Então eu tenho total clareza para dizer que pessoas assim não têm temor. Não têm temor. Podem dizer que estão com Cristo, mas não temem a Ele o suficiente para respeitá-lo. Eu estou falando isso, irmão, porque teve um período na minha vida que eu participei de um ministério, logo quando eu saí das Assembleias de Deus. O Senhor havia falado já comigo sobre esta obra, e eu saí das Assembleias e eu não queria ficar sem igreja. E eu fui ajudar um pastor, e a graça de Deus é tão grande assim na minha vida que as pessoas deixavam de falar com ele para conversar comigo, para receber orientação. Eu sempre tinha uma palavra para direcionar as pessoas e elas encontravam um caminho de respostas. Aquelas que davam ouvido e tinha temor a Deus, porque tem muita gente que procura a gente, mas não tem temor. Elas querem uma solução do problema, mas no seu subconsciente elas já acham ter respostas. Pessoas assim fica difícil ter uma vida de mudança. Quando essas pessoas procuram a gente no subconsciente já acha que tem uma resposta para aquilo, essas pessoas ficam vagando de um lado para o outro, ficam perdidas. Isso é muito perigoso. E aí um dia eles fizeram uma reunião e não me chamaram. E eu fiquei sabendo da reunião, falei, não, eu vou, como evangelista. Na época eu era evangelista e eu disse, eu vou. E antes dele começar a ministrar a reunião, ele levantou a igreja, pôs a igreja de pé e orou. E depois que ele orou, no meio da igreja, ele falou assim, bispo, olha, na época evangelista Paulo, nós não queremos irmãos aqui mais no ministério, não. Nós não queremos irmãos aqui na igreja mais, não. Eu disse a ele, no meio da reunião, mas por quê? Eu disse a ele, mas por quê, meu amigo? Não, que não sei o quê. Aí eu já entendia. Porque quando a pessoa começa, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, a pessoa, entenda bem. Eu sou um tipo de pessoa que pessoas que não falam direto comigo, para mim não serve. Para mim não serve. Quer falar alguma coisa? Seja direta. Vá direto ao assunto. Quando você encontrar alguém que essa pessoa ficar assim, não, mas é aquilo, é que isso, é aquilo. Cuidado, irmão. Foge delas. São pessoas que não têm segurança nem em si mesmo. E amar essa pessoa você deve, mas o fato de você conviver com ela, você não é obrigado, porque você tenta orientar e essas pessoas não querem, é o que mais acontece hoje, porque a falta de temor a Deus estão criando pessoas assim, nos últimos dias do arrebatamento. Pessoas que no seu subconsciente sempre têm resposta para tudo, mas na realidade, quando se encontram sós, encontram e percebem que estão perdidas, precisando de ajuda. Mas no subconsciente acha que tem resposta para tudo. Isso é um perigo. Irmãos, isto é um perigo terrível. Terrível. Então, eu disse ao pastor, falei, pastor, você está inseguro. Eu disse para ele, você está inseguro. Você precisa de ajuda. Eu jamais vou se rebeliar
para levar membros dessa igreja, porque não é esse meu caráter. Eu não tenho caráter de rebelião. Eu aprendi com meu pai ser grato pelo que as pessoas fazem por mim. Então, alguém que vive se rebeliando e tem esse espírito de rebelião, esta pessoa precisa de um novo nascimento, assim como Nicodemos, antes que venha o grande dia do Senhor e esta pessoa seja pega de surpresa. E eu disse a ele: você está inseguro, você tem uma vida insegura, você ainda não sabe o que quer. Aí ele se levantou comigo na reunião: eu sou pastor, eu sei o que eu quero. Eu disse: você não sabe o que você quer. E pedi perdão aos irmãos, baixei minha cabeça e disse aos irmãos: irmãos, eu não vou embora de igreja só por causa das lutas, mas é o pastor de vocês que estão me mandando embora. E aí, tinha um moço que sempre andava comigo, que também foi para esta igreja para ajudar esse pastor, porque eu fui para lá. Aí eu disse a ele: fica aí, Gilmar. Ele até faleceu hoje, ele é falecido. Eu disse a ele: presbítero Gilmar, fica na igreja. Eu estou saindo porque ele quer que eu saia, mas você não, fica na igreja. Ele disse: pastor, como eu vou ficar se esse pastor está precisando mais de ajuda do que eu? Sabe, quando você sabe que tem pessoas que têm medo em que você tenha essa compreensão. Você sabe que há pessoas, inclusive no YouTube tem muito isso, pessoas que gostam de ver você assim sendo manipulada, com a sua mente zero à esquerda. Tudo que eles mandam, eles falam. Tudo que eles falam, melhor, você obedece, sem ter um raciocínio lógico, sem ter um confronto na palavra de Deus. Quando eu digo confronto, eu não digo briga pela palavra, não. Você confrontar aquilo que ele fala, que ele ensina dentro da palavra de Deus. Sabe o que você não pode? É se sustentar com uma pequena dose somente. Quando você se sustenta com uma pequena dose, você mesmo está impedindo de você ter um crescimento. Prossigamos em conhecer a Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo, irmãos. Se a palavra de Deus tem resposta para tudo, por que tem tantas pessoas dentro da igreja procurando resposta ainda? Se a palavra de Deus tem resposta para tudo, por que, irmãos, tem tantas pessoas perdidas sem resposta em suas vidas? Sabe por quê? João 16:13. E quando o mesmo, aquele Espírito se manifestar, ele vos guiará em toda a verdade. Mas você acha que o Espírito Santo guia uma pessoa rebelde? Você acha que o Espírito Santo guia uma pessoa nervosa? Você acha que o Espírito Santo, meus irmãos, guia uma pessoa descontrolada? Você acha que o Espírito Santo guia uma pessoa sem temor? Você acha que o Espírito Santo guia uma pessoa sem princípios? Você acha que o Espírito Santo guia uma pessoa que não tem respeito um pelas outras? Você acha que o Espírito Santo consegue guiar alguém que na sua consciência anda perdido e quer guiar você? Porque quando eu oriento vocês no Espírito, eu não quero dizer a vocês que vocês devem me seguir porque eu sou o verdadeiro. Isso está a caminho da religiosidade. Eu não quero ensinar para vocês e dizer: me segue porque eu só sou o verdadeiro. Cuidado, isso é o início de uma religião. E pessoas com mente fracas são pegas com muita facilidade por essa aparência mensagem de que tudo está bem. Quando o Espírito Santo vier, e ele já veio. Por isso que Jesus, subindo aos céus, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Consolador é exatamente para isso.
é para consolar você, orientar você. Só que para ele ter esta liberdade em você, no mínimo que você tem que ter, ser uma pessoa sincera, uma pessoa sincera com Deus, sincera com você mesmo. Quando nós somos sinceros conosco mesmo, aí sim os nossos olhos se abrem para nós descobrirmos quem nós somos. Porque muitas pessoas não conhecem quem é mesmo você. O que mais eu tenho visto são pessoas que não conhecem a si próprio. Sabe por quê? Exatamente por isso. Quando você para pensar na sua vida, nas suas atitudes, você vai descobrindo mais de você. E quando você vai descobrindo mais de você, você consegue saber, ao ler a palavra ou ser orientado por alguém, como o Espírito Santo habita no coração. E você sabendo como você é, das suas limitações e das suas qualidades, nas suas limitações você vai trabalhar e vai orar a Deus para que Deus muda essas atitudes. E nas suas virtudes você vai orar, agradecer a Deus pelas suas virtudes. Porque todos que estão me ouvindo têm virtudes e têm limitações. Nós somos assim. Nós estamos no processo. Quando Deus falou para o profeta, está vendo esse vaso, esse oleiro, meu servo? A nossa vida, irmão, literalmente é um vaso no processo de construção, de aperfeiçoamento. Então, uma palavra dessa talvez seja um pouquinho difícil de compreensão para algumas pessoas que têm a sua mente forjada no seu próprio entendimento. Ou talvez há pessoas que me ouvem que você é até mais sábio do que eu, conhece até mais a palavra de Deus do que eu. E aí o que acontece? Então, acontece que a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Quando você se deixa ser dominado, é uma escolha sua. Eu não estou aqui no canal para dominar você. Eu estou aqui no canal para ser um vaso de Deus. Quem tem que dominar você é o Espírito Santo. E esse ensinamento que eu tenho lhe dado foram de experiência pessoal, foram de tempo de comunhão com Deus. A gente aprende muitas coisas. Se você acha que um ensinamento desse não é válido, talvez é porque você tem no seu subconsciente, uma resposta para você mesmo. Mas quem sabe, você que acha que tem uma resposta para você mesmo, você está perdido. Eu jamais vou usar esse canal para tentar conduzir você. Não. Eu sou simplesmente um vaso para ajudar a você a encontrar o caminho. Pastor, então quem vai me guiar? João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, meus irmãos, esse é o mistério. E a segunda parte do título? A segunda parte do título. Somente o Espírito Santo pode nos ungir. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Tá bom, meus irmãos? Vou falar isso no próximo vídeo. No nome de Jesus. Entenda bem.
É o Espírito Santo que tem que guiar você. Não é o homem que tem que guiar você. É o Espírito Santo. Porque tantas pessoas inteligentes se perderam na verdade. Muitos nasceram na verdade e se perderam para a mentira, porque desprezaram o Espírito Santo. Se Jesus é a verdade e o Espírito Santo os guiará a toda a verdade, só Ele pode guiar o homem na verdade. Então nós temos que, quando Paulo fala para nós prestarmos um culto racional com entendimento, nós temos que analisar essas coisas. Nós temos que analisar, sabe, a nossa vida no profundo e saber quem nós somos, quais são as nossas fragilidades, as nossas capacidades. E quando nós descobrimos as nossas fraquezas, Ele pode moldar a nossa vida. Porque se nós, no nosso consciente, sempre achar que nós não temos fraqueza, que nós somos perfeitos, o Espírito Santo não poderá forjar aquele que se acha perfeito. O Espírito Santo não pode forjar alguém que acha que não precisa ser ensinado. Como o Espírito Santo vai forjar o meu caráter se eu acho que não precisa? Está tudo bem. Então, o que aconteceu com os homens que nasceram na verdade e se perderam foi exatamente isso. Eles acharam que sabiam tanto que hoje eles dizem, não, uma mulher sensual não tem problema dentro da igreja. Um homem de qualquer maneira não tem problema dentro da igreja. As jovens cantando com mini saia não tem problema dentro da igreja. Esses homens, eles chegaram a esse nível de achar que sabiam tudo e eles entraram nessa dimensão. E isso me preocupa muito, porque se nós dependemos do Espírito Santo para nos direcionar até a verdade, Ele também precisa que nós examinemos a nós mesmos. Foi o que Paulo disse para o povo de Coríntios. Examinai vós mesmos. Nós temos que examinar nós, para que possamos separar. Espera aí, eu tenho essa fraqueza, então vou pedir o Espírito Santo para me ajudar. Eu tenho essa virtude, eu vou agradecer. Que coisa gloriosa, isso aqui é uma revelação de Deus, que coisa gloriosa. O que Paulo diz? Quando Paulo diz, eu me glorio nas minhas fraquezas, será que você consegue entender o que Paulo está dizendo? Será que você consegue entender o que Paulo está dizendo? Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu percebo que Paulo analisava mais as suas falhas do que as suas virtudes. O problema hoje, nós estamos encontrando pessoas que reconhecem mais as suas virtudes do que as suas fraquezas. Quando nós agimos dessa forma, há uma luz a luz que se manifesta nos dando um alerta. Cuidado, irmãos. Quando nós gloriamos, entre aspas, na nossa capacidade ou na nossa perfeição, nós esquecemos de reconhecer quem nós somos e as nossas fraquezas. Porque se Paulo era o que era, um homem extraordinariamente sábio, cheio do Espírito Santo, ele gloriava-se na fraqueza dele. Quem somos nós para gloriar, irmãos, naquilo que nós achamos que estamos certos? É por isso que muitas pessoas estão largando a igreja. Por quê? Porque acha que é melhor que o pastor, acha que o pastor não está fazendo a coisa certa.
acha que a esposa do pastor não tem qualidade, acha que a irmã que dirige o ciclo de oração não tem capacidade. Ontem eu estava falando com os irmãos, ontem eu dei oportunidade à missionária Isabel, é uma senhora de 80 anos de idade, não sabe ler muito, e foi e cantou um hino glorioso, um hino da harpa, tadinha, ela se perdeu nos hinos. E depois que ela terminou a oportunidade, eu disse a ela, irmãos, eu fico maravilhado em poder dar oportunidade a essa senhora de 80 anos que se perdeu todinha no hino, porque há lugares que disseram que elas não têm mais oportunidade para louvar e glorificar o nome do Senhor. Você está entendendo? Quando nós estamos entrando num tempo de muito sofrimento, irmãos, no ministério e na obra do Senhor, onde o homem acha que chegou a um patamar de ser endeusado. Nós temos hoje no Brasil pessoas que se consagram apóstolo. Nós temos no Brasil hoje pessoas que estão se consagrando apóstolo rei. Olha onde chegou o homem. Pessoas que estão se consagrando apóstolo rei. Ó, que loucura! Aonde está a palavra que Paulo nos ensina a gloriar-se nas fraquezas? Paulo dizia, eu me glorio nas minhas fraquezas. E você tem se gloriado nas suas virtudes? Cuidado. Está todo feliz porque alguém bate nas suas costas e diz que você, irmã, prega bem, fala bem, cuida bem das pessoas? Cuidado. Cuidado. Quando alguém, em outras palavras, Paulo quis nos ensinar dizendo assim, quando alguém se gloria na sua virtude, esta pessoa não pode ser levado a um grau da exaltação de Deus. Porque Deus, para elevar alguém, Ele não eleva alguém para a glória da segunda casa só porque alguém consagrou alguém. Por exemplo, eu consagro alguém, eu consagro um obreiro, eu consagro uma obreira. Se essa pessoa acha que eu estou dando ela uma unção, essa pessoa está enganada. É por isso que nós, como ministro do Evangelho, nós temos que, antes de nós orarmos para que alguém receba o Espírito Santo, nós devemos ensinar sobre isso. Porque quando nós oramos, porque Paulo recebeu a imposição das mãos e recebeu a unção do Espírito Santo para o envio. Está na Bíblia isso. Paulo fala para Timóteo também, Timóteo, exerça o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição das mãos. Então, eu posso orar por alguém e essa pessoa receber uma unção? Sim. Mas se essa pessoa não tiver o conhecimento, estiver exalando a, a, o entendimento de quem é o Espírito Santo, do que ele precisa fazer, essa unção pode correr sobre o seu corpo, mas não permanecer. Então tem pessoas que, às vezes nós oramos, a unção de Deus corre nela, mas não fica. Por quê? Porque unção, assim como você precisa estudar para se formar, assim como você precisa tomar atitude para fazer a comida para comer, o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele precisa que você continue exercendo um processo de reconhecimento das suas incapacidades, das suas limitações, para que Ele se aperfeiçoe em você. Não, eu não estou dizendo para alguém ficar dizendo, eu sou pequeno, eu não sei o que faço, eu sou... Não, não é isso. Você pode orar sim, mas o medo que eu tenho, e eu tenho base bíblica para isso. Eu tenho base bíblica para isso, porque essa geração de pregadores que nós temos visto hoje, no século XXI, se perder exatamente em cima desta mensagem que eu estou ensinando. Quando esses homens se auto-intitularam
quando eles acharam que podia trazer um evangelho diferente, e eles perceberam que uma multidão de pessoas o seguiram, pessoas que, na realidade, tadinha, foram pegas em armadilhas, porque muitas pessoas que seguiram esses homens, que hoje, meus irmãos, diz que prega a Deus, mas tem um canal de televisão que é prostituição purinha. Essas pessoas que seguem esses homens, que diz que ama a Deus e que você deve receber o Espírito Santo, inclusive agora estão na campanha do Espírito Santo. Como eles podem ter campanha do Espírito Santo, irmão, se eles compraram com o dinheiro da obra do Senhor, canal de televisão que fica mostrando as mulheres de rabo de fora? Tá tudo errado. Mas pastor, lá acontece milagres, ó, minha irmãzinha. Pode acontecer, só não sei se é de Deus. Porque o Espírito Santo não é isso aí que as pessoas estão achando, não. Eles fazem o que querem das vidas deles. Eles tomam qualquer atitude contra a igreja. Eles fazem o que querem com as ovelhas dentro da igreja. Depois disso que o Espírito Santo virá sobre eles. Esse Espírito Santo que eles dizem está vindo sobre eles, meus irmãos, é duvidoso. Não é compatível com a palavra de Deus. Paulo diz, eu glorio-se na minha fraqueza. E Deus fez Paulo entender que ele deveria se gloriar na fraqueza dele para que o Senhor continuasse crescendo dentro dele. Porque o próprio Jesus disse para Paulo, quando Paulo disse, Senhor, tira de mim esse demônio que vem me bofetear toda noite. Paulo estava dizendo para Deus que o Espírito vinha toda noite os bofetear. E aí, Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você analisa a vida do missionário Davi Miranda, o homem engrandecido por Deus e reconhecido pelos homens, vivia orando na madrugada dizendo, Deus, perdoa os nossos pecados. Nós somos homens miseráveis, Senhor. Somos tão pequenos. E olha aonde Deus o levou. Está entendendo, irmãos? Não despreze um ensinamento como esse. Porque em algum momento na sua vida, você vai precisar de uma orientação dessa. E se você deixar passar esse conhecimento, essa virtude de Deus, você pode perder a batalha exatamente nesse momento em que o Espírito de Deus falou e você não deu valor para guardar em seu coração. Somente o Espírito de Deus pode nos conduzir à verdade e pode nos ungir. Como assim, pastor? Bíblia Sagrada. Olha o que diz o livro de Isaías 61. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor me ungiu. Quem unge você não é o pastor. Não é o seu bicho, não é no seu pastor, seu evangelista. Cuidado, irmãos. Consagração é uma coisa, unção é outra. Tem muita gente que é consagrado. O que mais tem nesse país é pessoas consagradas. Consagrada a bispo rei, consagrada a apóstolo rei, consagrada a tantas coisas. Mas é consagrada a tantas coisas. Mas a unção, só o Espírito de Deus pode ungir alguém. Eu estou falando de unção do Espírito, não estou falando de ungir com óleo. É outra coisa. Pastor, que isso? Leia Lucas 4:18, quando Jesus volta para Nazaré. Jesus entra na sinagoga, senta lá atrás.
Daqui a pouquinho os homens que estão direcionando ali na sinagoga chamam Jesus, dão oportunidade para eles. Jesus pede o livro de Isaías e Jesus cita a mesma passagem de Isaías. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Quem unge você não é o pastor, é o Espírito Santo. Estou falando de unção de Deus. Consagração é outra coisa. Tem muita gente que é consagrada, mas não tem virtude de Deus. Tem muita gente consagrada, irmãos, mas não tem virtude de Deus. Então, a vida dessas pessoas, em algum momento das suas vidas, elas vão conduzir as suas vidas, de maneira carnal. Porque alguém que não tem a unção do Espírito Santo, quando se encontrar com algumas adversidades, ou passar por um momento difícil, vai dar um jeitinho, vai criar aquele jeitinho brasileiro para resolver os seus problemas. O que aconteceu com esses pastores? Eles criaram um jeitinho brasileiro. Se consagra vassoura, se consagra travesseiro, se consagra short, bermuda, peça íntima, se consagra rosa para bater na cabeça, consagra nó em camisa virada do avesso. Eles estão consagrando. Unção do Espírito é outra coisa. Unção do Espírito é outra coisa. E esses homens só estão assim, sabe por quê? Porque eles não deixaram ser forjados pelo Espírito Santo. Eles acharam que a unção do Espírito Santo estava demorando demais. É por isso que no meu tempo, para alguém ser consagrado a pastor, no mínimo 20 anos nas Assembleias de Deus. Por quê? Eles davam esse período de 10 a 20 anos, porque eles sabiam que alguém para ser consagrado a pastor tinha que ter experiência de vida, tinha que ser lapidado pelo próprio Deus, tinha que ser forjado. E vou dizer uma coisa a você com todo respeito, um oleiro não faz o vaso de um minuto para o outro. Está errado. As pessoas querem consagrações urgentes, as pessoas querem unções urgentes, as pessoas querem viver o sobrenatural urgente. Se abre uma campanha do milagre urgente, é o que mais tem é pessoas dizendo: milagre urgente é comigo mesmo. As pessoas estão rejeitando a unção de Deus, porque a unção do Espírito Santo para vir, ele tem que forjar o caráter do homem. Ele tem que fazer o homem sentir na pele o tempo da adversidade, como aconteceu com Davi, como aconteceu com José, como aconteceu com Jacó, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo. Esses homens que quando orava alguém era curado pelo Espírito de Deus, não é espírito do engano. Esses homens no Brasil e no mundo inteiro, eles não querem mais ser lapidados pelo Espírito Santo, e eles estão dando um jeitinho brasileiro, se consagra vassoura, se consagra paletó, se consagra peça íntima, se consagra calça, se consagra blusa dando nó. Alguns deles vão até para outros países no continente africano para receber o demônio no corpo, para voltar, para curar os enfermos, para dizer que Deus derramou uma unção forte. Você está entendendo, irmãos? Alguém que despreza o trabalho do Espírito Santo na sua vida, eles dão um jeitinho. Hoje uma pessoa aceita Jesus, esses meninos saem do meio da bandidagem e aceita Jesus com 6 meses, meus irmãos. Esses meninos são pastores nesse ministério. Com 5 meses eles são consagrados a evangelistas, a pastores, e estão conduzindo um rebanho sem ter nenhum trabalho do Espírito Santo encravado naquele coração. Aquela pessoa não foi esmiuçado pelo Espírito Santo na adversidade. Não foi como Jesus levado, meus irmãos, para o Monte da Oliveira, esmiuçado como uma ovelha verdadeira, até sair o verdadeiro azeite. Não. É por isso que esse azeite que estão aí, ele é estranho. Porque esses homens desprezaram o Espírito Santo forjar verdadeiramente. Porque Jesus tinha o Espírito Santo. Ele mesmo disse isso em Lucas 4,18. E quando ele vai orar no Monte das Oliveiras, para você que não sabe, o Monte das Oliveiras tem esse nome exatamente por isso. Havia muitas fábricas artesanais no Monte das Oliveiras,
porque ficava perto já das oliveiras, de forma que eles tiravam as oliveiras e colocavam num saco e já levavam para a prensa, para prensar, para sair o óleo, o melhor óleo. E colocava-se peso sobre 3 a 4 tipos de peso até extrair todo o azeite da oliveira. Por isso que Jesus foi para a oliveira e lá ele orou até os seus poros se abrirem e o seu suor se tornarem sangue. Aí eu te pergunto, aonde nós vamos chegar sem o Espírito Santo? Porque as pessoas querem dar um jeitinho na sua vida, meus irmãos, nos seus ministérios, sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai fazer essa bagunça que nós estamos vendo aí, irmãos. Não vai. O Espírito Santo, mesmo que conduziu Jesus ao Monte das Oliveiras, ele não vai agir descontroladamente na vida dessas pessoas, como ele diz que estão recebendo o Espírito Santo. Não vão. Porque o agir do Espírito Santo na vida do homem é diferente. A unção do Espírito Santo, o óleo é verdadeiro. Porque o próprio Espírito nos conduz à verdade. E ele está manifesto entre nós. Somente pelo Espírito de Deus você vai chegar no lugar em que Deus determinou para que você chegue. Obreiros, obreiras, estamos ao vivo. Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Não busque um jeitinho para que o seu ministério prospere. Não busque um jeitinho para tentar trazer um novo evangelho, como Paulo diz, aquele que trouxer um novo evangelho seja anátema, maldito. Esses homens a cada dia estão trazendo um evangelho antibíblico e as pessoas estão aceitando como se fosse um evangelho escrito na Bíblia Sagrada. Eles maqueiam a Bíblia Sagrada porque eles não tiveram tempo de aguardar, não tiveram paciência de aguardar o Espírito Santo, colocar eles na prensa de Deus para extrair dele o melhor. Eles acharam que precisavam fazer as coisas acontecer com velocidade. Olha no que deu, irmãos. Olha aí no que deu. É vassoura ungida, é sabão ungido, é rosa ungida, é blusa branca ungida, é dando nó no sapato, é peça íntima ungida, é tudo que a gente não aguenta mais. Não aguenta mais. A gente não aguenta mais. Você entende agora? Ah, pastor, mas alguns deles até acontecem alguns milagres. A maioria deles, esses sinais não vêm de Deus. E alguns podem até vir, porque alguém pode fazer os sinais e Jesus não conhecê-lo. Está escrito na Bíblia Sagrada. Não está escrito? Alguns vão dizer para Jesus: Jesus, eu fiz tantos milagres, libertei os oprimidos, curei os doentes. Jesus vai perguntar assim: quem é você? Senhor? Como assim, Senhor? O Senhor está perguntando quem sou eu? Jesus vai falar assim: não, eu estou perguntando quem é você porque eu não te conheço. Quem é você? Senhor, eu sou o apóstolo rei. Eu sou o bispo das multidões. Eu sou o pastor das televisões. Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Quem é você? Aí que ele vai entender que não deixou Deus forjar sua vida para trazer verdadeiramente o óleo do Espírito Santo e der um jeitinho na sua vida. E com um jeitinho fizeram tantas pessoas cair no abismo sem ter o pleno conhecimento da verdade. Porque sem o Espírito Santo da verdade, o Espírito que está sobre eles não pode conduzir a verdade, porque só o Espírito Santo da verdade, João 16, verso 13, pode conduzir você e eu, ou qualquer um que ama a Deus à verdade. Fora isso, esse Espírito não vem de Deus. Amém, meus filhinhos? Vamos orar agora.
A melhor coisa, ou melhor, uma das primeiras coisas que você deve fazer para que o Espírito Santo tenha liberdade ou comece a fazer alguma coisa na sua vida, é você pedir a Deus para que Deus mostre você, para você saber quem você é, qual o caráter que você tem, quais as virtudes, mas principalmente quais são as suas debilidades. Porque se você se gloriar nas suas debilidades, você vai entender que precisa do Espírito Santo para que elas sejam aperfeiçoadas. Paulo foi aperfeiçoado por Deus. Quando Paulo escreve o livro de 2 Timóteo, Paulo agora já é um homem forjado pelo Espírito Santo. Paulo reconhece as suas fraquezas. Paulo se gloria na sua fraqueza. Uma pessoa que se gloria na sua fraqueza, quando a morte está bem perto, a morte não pode assustá-lo. O Espírito de Deus forjou Paulo de maneira tão maravilhosa, que quando Paulo escreve o livro de Timóteo, ele está dentro de uma prisão, no calabouço. E ele sabe que a sentença foi dada e que alguns dias depois ele iria morrer. Paulo começa a escrever: Timóteo, quando vier a mim, traga minha capa. E Paulo continua escrevendo no calabouço, sabendo que essa hora é chegada. Ele diz: combati bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Quando o Espírito Santo de Deus forja a nossa vida, a unção de Deus vem verdadeiramente. Não há por que ter medo, irmãos. Não tenha medo. Quem tem o Espírito de Deus e Ele está forjando a sua vida, você não pode ter medo. Preocupações é diferente, mas medo não vem de Deus. Não vem de Deus. Eles têm medo de perder as televisões, eles têm medo de perder os seus carrões, eles têm medo de voltar a comer entre os pobres, eles têm medo de vestir as roupas simples como vestiam no começo do seu ministério, eles têm medo até de andar de ônibus, eles têm medo de ter o seu carro 95, 96, 2000, 86, eles têm medo de tudo. Por isso eles lutam com a própria vida, um combatendo contra o outro, dizendo: eu sou melhor, eu faço, a minha igreja é melhor, a minha igreja é mais grande, tudo é meu, eu vou abraçar tudo. São homens que não deixaram o Espírito Santo forjar eles. A unção que está neles é duvidosa. A unção que está neles é duvidosa. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Ó Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Que o teu poder, Senhor, aperfeiçoe as minhas fraquezas, aperfeiçoe as minhas fraquezas. Espírito de Deus. Esta é a hora de você dizer ao Senhor, para Ele dar força para você examinar a sua vida, as suas atitudes, o seu coração.
para que você se torne uma pessoa melhor e que a unção verdadeira esteja sobre mim, sobre você. Uma mensagem como essa só surge efeito naqueles que são sensíveis ao Espírito Santo. Porque aqueles que não são sensíveis não conseguem ouvir uma mensagem como essa. É cansativo. O que mais tem hoje pessoas que se cansam para ouvir aquilo que realmente precisa, para que o Espírito Santo oriente vocês. Que Deus abençoe a todos, meus filhinhos. Veja esse vídeo novamente, desde o começo, para que você saiba a importância de se gloriarmos nas nossas fraquezas e não nas nossas virtudes. Cuidado, meus irmãos, ao se gloriar nas suas virtudes. Ela pode trair você. Deus poderoso. Amém, meus filhinhos? Que maravilha, hein? Que bênção de Deus. Que o Espírito de Deus esteja sobre vocês. Olha, Deus abençoe irmã Lúcia, irmã Ronaldo, Mariela. Sem santidade ninguém virá a Deus. Elisângela, Leslie, Geraldina, Maria Assunção, Ana, serva de Deus. Deus abençoe. Maria Eliane, Elisângela, Maria Mesquita de Oliveira, Valdirene, Ana, serva de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira são, eu acho que 7 e pouco agora da noite, deixa eu ver. São 8 horas. 8h10 da noite. Que Deus abençoe todos vocês. Olha, o bispo agora, pastor José Leitão, pastor José também, Mato Grosso, Deus abençoe vocês, meu amigo. Pastor Roberto também, Deus abençoe, meu amigo, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou fazer um outro vídeo agora. Tem muitas pessoas que têm ligado, Balneário, Camboriú, Santa Catarina, que bênção, hein? Deus abençoe vocês. Eu vou fazer um vídeo agora falando da nossa agenda, tá bom? Liberando os nossos dias para estar com vocês, pastores, amigos, querem levar o bispo em suas igrejas, nós vamos estar disponíveis. Nós sempre deixamos o mês de novembro até fevereiro, março, abril, para sair para as nossas viagens. Mas agora nós vamos liberar nossa agenda o ano inteiro, para que as pessoas possam nos convidar para levar em suas igrejas e trazer a palavra de Deus no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Hoje foi somente um momento de oração e uma palavra revelada de Deus para o seu coração. Povo de Belém do Pará, Deus abençoe vocês. Olha, um abraço aos irmãos do Japão, os irmãos do Japão, que têm feito um convite a nós para nós estarmos aí. Vamos continuar orando para que a gente possa chegar aí no Japão, orar por vocês. Os irmãos também de Portugal, Deus abençoe. Pastor Moisés, meu amigo, já chegou em Portugal, tem visto alguns vídeos nossos. Deus abençoe a Assembleia de Deus de Madureira em Portugal, em nome de Jesus. Deus abençoe também os irmãos do Panamá. Deus abençoe os irmãos de Nova York. Felipe, meu filho Felipe, de Nova York. Ah, meu Deus, tem que dar um abraço. Está chegando o dia, Felipe, para nós se vermos aí em Nova York. Deus abençoe você, tá, meu amigo? Sua esposa também, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meus filhinhos. Não se esqueça, o poder vem de Deus, mas a decisão é tua. Olha aí, olha quem entrou aí, ó. Pastor Júlio, meu amigo, Deus abençoe, tá bom? Santo Deus, eu tenho um pão que esse homem não fala comigo. Esse homem agora não fala. O pastor Júlio agora não fala mais com a gente. Não. O pastor Júlio agora está no outro patamar, né, meus irmãos? Quando eu digo patamar, pastor Júlio, não digo patamar de soberba, não, tá? É patamar de compromissos, né? Compromissos aí, eu tô vendo
alguns trechos de alguns vídeos que têm chegado para nós. Deus abençoe aí. Aí fica difícil mesmo ele falar com os mais humildes, né? Só ir lá mesmo, né? Deus abençoe, tá bom, meu amigo? Projeto aí. Eu sempre entendo da seguinte forma, meus irmãos. É sempre ter alguém para falar de nós. Sempre ter alguém para falar de nós. Não importa. E sempre Satanás vai levantar alguém para falar de nós. Mas sempre Deus colocará pessoas que acreditam naquilo que nós acreditamos e dão as mãos para nós prosseguirmos. Deus abençoe o projeto aí, dos jovens aí também. E esse novo processo aí, tem acompanhado alguns vídeos, tá bom? E eu tenho ficado maravilhado. Deus é poderoso, meus irmãos. Tudo que o Senhor tem feito na nossa vida tem sido de grande valia. Amém, meus filhos? Deus abençoe todos vocês. Mas Deus está no controle, meu amigo. Deus está no controle. Queria dar uma palavra a você esses dias, que eu andei vendo uns vídeos aí de algumas batalhas, mas como nós estamos sem contato, mas em breve vamos se falar em nome de Jesus. Tá bom, meu amigo? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Fica na paz, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.